Olá! Neste vídeo, vamos estudar as estruturas de repetição, também chamada de laço ou loop. Estruturas de repetição são utilizadas para repetir instruções. No C, existem 3 estruturas de repetição, for, while e do while, e cada uma tem a sua lógica de funcionamento. Neste vídeo, vamos iniciar pelo for. Sua sintaxe básica é para, faça, sendo que dentro do para devemos definir um valor inicial, uma condição de parada e o passo. No valor inicial, definimos a partir de qual valor o nosso loop irá iniciar. A condição de parada define o valor em que o loop deve ser encerrado. E o passo define de quanto em quanto o nosso valor vai caminhar. Essa é a sintaxe básica. Daqui a pouco vamos verificar um exemplo prático. Essa estrutura, o for, é muito útil quando se sabe quantas repetições deverão ser executadas. Exemplo, se tivermos que imprimir 10 números sequenciais após a indicação do primeiro número pelo usuário. Como ficaria isso? Se nós tivéssemos que fazer isso com o que nós já sabemos, ficaria assim, ó. Primeiro, eu colocaria aqui um printf para o usuário digite o primeiro número da sequência. Em seguida, eu iria ler esse número, vou colocar número inteiro, e a variável que eu vou definir aqui vai ser a variável primeiro, que nós ainda não declaramos, vou declarar agora. Int primeiro. Então, dessa forma que está aqui, eu estou pedindo para um usuário digitar o primeiro número da sequência e, em seguida, estou armazenando esse número na nossa variável primeiro. Agora, se eu quiser imprimir os 10 números após o número definido pelo usuário, ficaria dessa forma, printf, e aí aqui nós colocaríamos percentual d, e aqui nós pediríamos para imprimir a variável primeiro. Então, nós vamos imprimir o valor que o usuário digitou, e em seguida, nós vamos sempre imprimir incrementando 1. De 1 em 1. Então, ficaria. Vou copiar e colar aqui para facilitar. E aqui nós ficaríamos com mais 1. Então, nós imprimiríamos o segundo número da sequência. Em seguida, mais 2. E assim por diante, né? Mais 3. Mais 4. E até o mais 9. Vamos executar para ver o que acontece? Então, observe que ele está pedindo para a gente digitar o primeiro número da sequência. Eu vou colocar aqui o número 15. Então, em seguida, ele irá imprimir o 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Observe que o nosso código está correto. Está imprimindo a sequência de números após o primeiro número indicado pelo usuário. Entretanto, ficou um código grande e que poderia ser simplificado se nós utilizássemos uma estrutura de repetição. Então, agora, neste caso, eu vou fazer este mesmo exemplo, eu vou até comentar aqui esse trecho de código, e eu vou fazer esse mesmo exemplo utilizando a estrutura de repetição for. E aí, nós teríamos for, que é para. Nós vamos precisar de uma variável para fazer o controle do valor inicial, do passo e da condição de parada. Então, eu vou declarar aqui em cima uma variável inteira também, chamada i. Esse nosso i vai fazer o controle aqui da nossa estrutura de repetição. Então, a nossa estrutura de repetição vai iniciar com o i valendo 0. Ou seja, esse é o nosso valor inicial. Qual é a nossa condição de parada? Para a gente imprimir 10 números, então
nós vamos fazer as repetições até que o i seja menor do que 10. E em seguida, vamos definir o passo. O passo vai ser, neste nosso exemplo, vai seguir de 1 em 1. Então, a gente pode fazer assim, ó, i é igual a i mesmo mais 1. Ou eu posso substituir isso pelo incremento definido na linguagem, que é o mais mais. Então, quando eu coloco i mais mais, eu estou dizendo que a cada rodada desse loop, o i vai valer ele mesmo mais 1, certo? Então, neste caso, eu vou abrir as chaves e aqui dentro do nosso for, eu vou colocar o nosso mesmo printf, fazendo uma única modificação. Aqui, eu vou deixar da forma como está e vou colocar aqui um mais i. Então, na primeira rodada desse for, ele vai imprimir o número que foi digitado pelo usuário mais i. E na primeira rodada, i vai estar valendo 0, ou seja, vai imprimir o mesmo número que foi digitado. Na próxima rodada desse loop, o i vai ser incrementado e já não vai mais valer 0, vai estar valendo 1. E assim por diante. Quando o i estiver valendo 10, aí vai ser executada essa condição de parada, pois i não vai ser menor do que 10, então o loop vai ser finalizado. Vamos testar? Então, vou digitar aqui o primeiro número da sequência. Nesse caso, eu vou digitar aqui o número 20. Vou pressionar Enter. Então, ele vai mostrar aqui para mim o 20, 21, 22 até o 29, que são os 10 números da sequência a partir do número digitado pelo usuário. Então, observe que em 2 linhas de código, nós conseguimos reproduzir o mesmo resultado dessas 10 linhas de código. Pensa que se fosse necessário imprimir os 100 números da sequência, imagina que teríamos aqui então 100 linhas de código, enquanto que aqui no for, a única coisa que nós precisaríamos modificar seria acrescentar mais um 0 aqui na nossa condição de parada. E aí nós temos um código muito mais organizado e muito menos trabalhoso. E neste caso desse problema específico, já conhecemos a quantidade de repetições que irão acontecer, então o for ele é muito útil nesse tipo de situação. Vamos fazer mais um exemplo? Neste caso, eu quero que o for ele imprima 10 vezes eu estudo no IFES. Como que eu poderia fazer? Então, eu quero que ele imprima 10 vezes. Então, o que eu vou fazer? Um for, vou utilizar a mesma variável que nós já declaramos, a variável i. Então, eu vou colocar i valendo 0, enquanto i for menor do que 10, e o nosso incremento também vai ser de 1 em 1. Em seguida, eu vou fazer um printf pedindo para que seja impresso eu estudo no IFES. Quebrar a linha para não ficar embolado. E aí, se nós executássemos esse código, nós teríamos, primeiro, a questão da impressão da sequência. E aqui no nosso código, o que aconteceu? Como eu modifiquei lá de 10 para 100, então ele imprimiu aqui a sequência do 80 até o 179. E em seguida, imprimiu 10 vezes o eu estudo no IFES. E aí, para finalizar, eu vou fazer com vocês mais um exemplo utilizando o for. E dessa vez, eu quero simular aqui uma tabuada. Só que neste exemplo, eu vou simplificar e vou simplesmente fazer a tabuada do número 8. E aí, como eu vou fazer? Eu vou novamente inicializar um for. Então, eu vou ficar aqui for. Abro parênteses, vou usar a mesma variável i. Observe que eu estou utilizando i simplesmente para facilitar, dado que nós já declaramos essa variável no nosso programa. E neste caso, como que vai ser nossa tabuada? Nós vamos fazer um printf e aqui nós vamos colocar, já que a nossa tabuada é do 8, nós já vamos deixar fixo aqui, ó, 8 espaço, um x para representar o vezes, e aqui nós vamos colocar o nosso percentual d, porque aqui nós vamos imprimir o valor da variável i, que primeiro vai ser 8 vezes 0, depois 8 vezes 1 e assim por diante. Então, aqui vai ficar um percentual d, depois igual,
percentual D novamente, porque aqui vai sair o resultado dessa multiplicação. E aqui, então, depois da vírgula, nós queremos que seja impresso. No lugar do primeiro percentual D, vai vir o valor da variável I. E no segundo percentual D, vai ser I vezes 8. Nós estamos fazendo a tabuada do 8. Então, apenas isso vai fazer com que seja impressa a nossa tabuada do 8. E para não ficar tão embolado, eu vou colocar uma quebra de linha aqui e também vou comentar os nossos for anteriores. Então, também vou comentar aqui em cima, pois não precisamos mais dessas linhas de código. Está aqui o resultado da nossa tabuada de 8. 8 vezes 0, 0, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16, e assim por diante até o 8 vezes 9. Então, esse foi o for. Espero que vocês consigam entender uma estrutura de repetição muito utilizada na linguagem C. Um forte abraço e até mais!